Olá, pessoal do oitavo ano A e B. Aqui é a professora Josemara de Ciências, novamente, para mais uma semana de estudos aí. Então, vamos ao nosso roteiro dessa semana. Então, vamos lá, semana do dia 6 ao dia 10 de julho. O que nós vamos fazer essa semana? Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria que vocês fizessem a leitura do texto. Você sabia que a população de escorpiões vem aumentando significativamente no estado de São Paulo? Esse texto ele está na página 13 e 14 da apostila de vocês na atividade 5. Depois de ler o texto, vocês vão fazer as 4 questões da página 14, tudo bem? E antes disso, vocês vão visitar o link para ver a explicação de todo esse conteúdo no meu canal do YouTube, que eu vou colocar daqui a pouquinho aqui para vocês. Tudo bem? Então, eu vou ler com vocês o texto e vou explicar, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu só pegar aqui o texto. Só um minutinho. Vamos lá, atividade 5 então. Exemplos de impactos ambientais quando aumento ou diminuição descontrolada de uma população num ambiente específico. Então, nós já estudamos o que acontece com as abelhas e com todo o ambiente quando essas abelhas acabam diminuindo o número da sua população. No caso, essa atividade foi para a semana passada, né? Lembra aí que eu falei das abelhas? Que quando elas diminuem o tamanho da sua população, prejudica a polinização das flores e, portanto, diminui a produção dos frutos. E isso atrapalha muito e diminui muito a produção agrícola, né? A produção nas plantas, né? Dos alimentos, tá bom? Então, agora nós vamos ver uma problemática inversa, que é o aumento da população de escorpiões numa área urbana, o que demanda a atenção das autoridades de saúde pública, né? Porque é um animal muito perigoso, ele é peçonhento, né? Ele produz veneno. Então, vamos lá. Segundo estudos do Ministério da Saúde, o número de pessoas picadas por escorpiões em todo o Brasil aumentou de 12 mil no ano de 2000 para 140 mil em 2019. A região sudeste e, de forma especial, o estado de São Paulo também vem sofrendo com a infestação de escorpiões, gerando um aumento significativo no número de acidentes que triplicou nas últimas 2 décadas. Então, nesse parágrafo, ele está falando que aumentou de 12 mil para 140 mil casos de pessoas picadas em todo o Brasil do ano de 2000 para o ano de 2019. Então, um aumento bem considerável, certo? Inúmeras são as causas dessa proliferação, como as características climáticas favoráveis, problemas relacionados ao saneamento básico, como lixo, esgoto, a falta de predadores naturais, ocasionada especialmente pelo desmatamento, oferta de um de seus alimentos preferidos, as baratas, que assim como eles são seres vivos com uma grande capacidade adaptativa. Mas também chama atenção nesse caso uma possibilidade reprodutiva da espécie, que é a paternogênese, um tipo de reprodução assexuada de animais em que o embrião se desenvolve de um óvulo sem precisar da fecundação por um macho. Assim, uma fêmea de escorpião ela pode gerar cópias de si mesma por partenogênese 2 vezes por ano, gerando cerca de 20 filhotes em cada processo reprodutivo. Então, pessoal, aqui nesse parágrafo, ele está falando de todas as condições que favoreceram o aparecimento e o aumento desses animais no ambiente. Então, a questão do lixo, do desmatamento, né? Então, o lixo que atrai outros animais, como as baratas, por exemplo, que vão se alimentar desse lixo, e as baratas, sendo alimento desses escorpiões, acabam atraindo também esses escorpiões para a região urbana, né? Para essas regiões urbanas, atrás desses animais, desse alimento que é a barata. O desmatamento, então, se você desmata, você tira o ambiente dele, então ele vai para a área urbana também, né? E a paternogênese, que é um tipo de reprodução onde a fêmea nem precisa do macho, ela sozinha ela consegue se reproduzir 2 vezes por ano. Então, essas são as condições e por isso que ele está aumentando demais aí a quantidade da população de escorpiões no nosso Brasil, no nosso país inteiro. A espécie mais perigosa é o escorpião amarelo, que é o Titus cingulatus.
Apesar de a maioria das picadas de escorpiões serem muito doloridas, mas não fatais, a picada de um escorpião amarelo pode ser fatal para uma criança ou uma pessoa idosa, se não houver atendimento rápido e adequado, que é a soroterapia. Por essa razão, o acesso e a disseminação das informações são tão importantes, ou seja, é preciso saber quais locais em seu município ou região possuem o soro anti-escorpiônico para atendimento aos pacientes. Então, pessoal, a maioria dos escorpiões, eles não chega a matar um ser humano adulto, mas o escorpião amarelo, que é muito comum na nossa região, ele pode matar uma criança, tá? Então, se não for tratado com esse soro, que é um soro específico que tem os anticorpos para eliminar, para neutralizar o veneno do escorpião dentro do nosso organismo, geralmente a criança, se for picada e não for atendida, ela vai vir a óbito, infelizmente, tá, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Página 14, que eu falei pra vocês, né? Então, outro recadinho importante. De acordo com o Manual de Controle de Escorpiões do Ministério da Saúde, galinhas não são agentes eficazes controladores de escorpiões e a prática de criação de aves domésticas favorece a proliferação do mosquito palha, que é transmissor da leishmaniose visceral, uma doença grave que pode levar as pessoas doentes a óbitos. Por quê? A maioria das pessoas acredita que as galinhas, elas comem esses escorpiões e por isso criam galinha em casa, para isso. Só que ao criar galinhas domésticas, né, você favorece a proliferação do mosquito palha, que acaba sugando o sangue dessas galinhas, né, eles também servem de criadouros, essas aves também são criadouros, hospedeiros da leishmaniose viral, leishmaniose visceral, perdão, que é um protozoário, tá? Que fica nas aves, se hospedam nas aves, e quando o mosquito pica a ave, pica nós, acaba transmitindo esse protozoário, esse bichinho aí pra gente, tá bom? Causando uma doença muito grave, que é a leishmaniose, tá bom? Bom, lendo o texto, depois de toda essa explicação que eu acabei de dar pra vocês, vocês vão responder essas 4 perguntinhas aqui pra mim, tá? Façam uma pesquisa breve sobre a nossa região, se há alguma infestação, se há acidentes de escorpiões, se tem notificação ultimamente de picadas de escorpião, se tem algum na nossa região, no nosso bairro, na nossa cidade. Podem fazer uma pesquisa breve aí, tá? O que é preciso fazer caso uma pessoa seja picada? Também gostaria que vocês pesquisassem isso. Lembrando que a única coisa que nós podemos fazer, pessoal, é correr imediatamente para o hospital e lá eles irão encaminhar a pessoa. Se o hospital não tiver o soro, ela irá encaminhar a pessoa para um hospital que tenha esse soro para aplicar na pessoa que foi picada, tá? Então tem muito o que fazer, é isso, tá? É geralmente só isso que tem que ser feito, tá bom? Correr para o hospital. Número 3, quais são os locais de atendimento a pessoas picadas em sua cidade ou região? Na nossa região, nós sabemos que em Bauru tem centros especializados, hospitais especializados para fazer essa soroterapia, tá? Aqui no nosso hospital, infelizmente, não temos. Então, nós somos encaminhados para Bauru, que é a nossa região, o nosso hospital mais próximo, para fazer essa soroterapia, tá bom? Que outras informações importantes você pode acrescentar à pesquisa? Aí vocês podem pesquisar mais coisas interessantes sobre a questão da picada de escorpiões, sobre os escorpiões, e acrescentar aqui nessa 4ª pergunta, tudo bem? Então, para essa semana é isso, tá, pessoal? Não é muita coisa, faça com atenção. Essa semana não precisa me enviar, tudo bem? Essa semana vocês vão fazer no caderno, deixem lá no caderno bonitinho, tá? Coloquem a data, tá? No nosso próximo retorno, provavelmente a gente vai estar corrigindo, tudo bem? Então, bom estudo para vocês, fiquem com Deus, um beijão para todos e até mais, tchau, tchau!